Agora, nesse momento, Senhor, te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, ao coração da igreja, que o Senhor esteja trazendo, Pai, ensinamento, consolo, edificação, e que possamos sair aqui, Senhor Deus, desse culto, Pai, com um coração, Senhor Deus, totalmente, Senhor Deus, transformado, Senhor, totalmente moldado, Pai, por meio do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Vai além, Senhor Deus, das nossas capacidades de ouvir, de expor, de entender, fazendo com que o Teu Espírito Santo esteja juntando a Tua palavra e trazendo profundo ensinamento, confiança e certeza em nossos corações. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 8, agora dos versos 14 a 21, que tem como tema da Sociedade Bíblica do Brasil o fermento dos fariseus e o de Herodes. Marcos 8, 14 a 21. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu Jesus dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam sobre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tende o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles 12. E de quanto partiu os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? A oposição obstinada dos fariseus e o total desgosto de Jesus com essas autoridades religiosas, na narrativa anterior, nos versos de 11 a 13, descrito por aquele gemido, né, que nós vemos aqui no verso 12, marcam o ponto mais baixo no ministério galileu. E nós vimos que nos gentios ele era aceito, era recebido, e agora, no meio dos judeus, ele era rejeitado e era perseguido. Segue-se a esse episódio, né, dos fariseus pedindo um sinal do céu, uma admoestação de Jesus aos seus discípulos, motivada pela descrença endurecida dos fariseus, que pediam um sinal do céu, como nós vimos na sessão anterior. Perceba aí que vai haver uma clara relação da situação presente, do episódio presente, com o episódio anterior. Por quê? Porque a compreensão equivocada dos discípulos de Jesus com relação ao fermento indica essa mesma oposição, que se apresenta entre os seus discípulos por meio da falta de entendimento deles, apontando também para uma dureza de coração. Segundo Grant Osborne, esses 2 episódios, do verso 11 e do verso 14 seguintes, completam uma sessão em que ele dando uma visão geral, né, do livro de Marcos, ele diz que esses 2 episódios completam uma sessão de fracasso e fé, descrita por meio dos discípulos do Senhor Jesus e da sua oposição, que descreve esse comentário que vai de Marcos capítulo 6, verso 31, a Marcos 8, 26. Então nós temos ali um quadro, né, entre essas estruturas, esses capítulos, mostrando aí o fracasso e a fé em oposição. E a falta do entendimento dos discípulos lembra a dureza de coração desses mesmos discípulos, descrita lá em Marcos capítulo 6, verso 52, quando Jesus anda por sobre o mar, que é muito semelhante ao que nós estamos vendo aqui no verso 17 do capítulo 8, quando ele diz assim:
No verso 52, porque não havia compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E o verso 17, Jesus percebendo lhes perguntou, por que discorreis sobre não teres pães? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Nós temos aqui uma das mais severas repreensões de Jesus com seus discípulos. E nesse contexto, Jesus se assemelha ao profeta Ezequiel, que era um exilado no meio do seu povo, do seu próprio povo, e que lá no capítulo 12, verso 1 e 2, mostra a mesma situação em que o Senhor Jesus se encontra aqui, quando diz assim, veio a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, tu que habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Mas nessa mesma estrutura que Marcos descreve aqui no seu evangelho, nós vemos textualmente esse quadro sendo formado, essa seção, como diz Grant Osborne, de fracasso e fé, que vai do capítulo 6, 31, a Marcos, capítulo 8, 26. E em meio a isso você vê a cura de um cego, em Marcos 8, 22 a 26, e a cura de um surdo, em Marcos capítulo 7, verso 33, dentro desse quadro, dando a entender, por inferência, que há aqui uma promessa de superação do fracasso dos discípulos. Perceba aqui no verso 18 do capítulo 8, quando ele diz, não vedes, tendo ouvidos não ouvis, não vos lembrais. Jesus os acusa de serem cegos e surdos para a realidade espiritual em que se encontravam. E a mensagem de Marcos, com essa estrutura emoldurada por essas narrativas, quer passar com isso, que o mesmo Cristo que pode curar os fisicamente surdos e cegos, também pode curar homens espiritualmente surdos e cegos. E é dentro dessa estrutura, desse contexto que nós temos aqui os versos 14 a 21, e eu quero iniciar a exposição desses versos com esse primeiro versículo, ou seja, esses primeiros dois versículos. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães no barco, não tinham consigo se nenhum. Preveniu Jesus dizendo, vede, guardai-vos dos fermentos fariseus e do fermento de Herodes. Perceba aqui que o que gera toda essa discussão dos discípulos foi a falta de entendimento do que Jesus disse a respeito da influência dos fariseus. Motivado, isso é muito claro, pelo encontro anterior com aquelas autoridades religiosas que pediram um sinal do céu, mostrando a sua incredulidade, a sua falta de fé em Cristo. Jesus os admoesta para que não fossem levados pelo mesmo comportamento deles, pela dureza dos seus corações e por sua incredulidade. E ele os alerta para tomarem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Mateus, na mesma passagem, identifica esse fermento como o ensino dos fariseus e saduceus. Lá em Mateus capítulo 16, verso 12, diz assim, então entenderam que não lhes dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Lucas identifica o fermento dos fariseus como a hipocrisia. Lá no capítulo 12, no verso 1, diz assim, porque, posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de um aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O Evangelho de Marcos deixa a metáfora sem uma explicação, mas nós podemos supor que Jesus esteja falando da influência e do exemplo dos fariseus como um todo desses homens. Mas percebam aqui que ele não fala somente dos fariseus, mas fala do herodianos, ou melhor, de Herodes, que nós vamos perceber que os herodianos eram um grupo político, fazia parte da família de Herodes, aparece junto com os fariseus, em alguns momentos tramando a morte do Senhor Jesus. Lá em Marcos capítulo 3, verso 6, você vai ver isso. Além de serem homens descrentes e mundanos, também havia uma relação muito próxima dos herodianos com os saduceus, que em outro momento, um momento muito semelhante a esse aqui, o Senhor repreendendo também a hipocrisia, o fermento desses homens, dos fariseus e dos saduceus. Quem eram, na realidade, esses saduceus? Eram homens mundanos e céticos
em questões essenciais do que nós chamamos o Evangelho, pois eles se opunham à ressurreição do corpo e à imortalidade da alma e eram absorvidos pelas questões do aqui e agora, assemelhando-se muito a esses herodianos. William Hendricks aponta como elementos dessa metáfora o tradicionalismo dos fariseus, o secularismo de Herodes e seus seguidores e o ceticismo dos saduceus. Eu creio que quando Marcos não deixa, não aponta, como faz Lucas e Mateus, que todas essas coisas estão aqui representadas nessa metáfora, mas que objetivamente o que temos mais ressaltado aqui é a incredulidade, é a falta de fé e confiança em Cristo na sua revelação, é a dureza de coração daqueles homens, é a cegueira com relação às coisas espirituais. O Senhor Jesus aqui fala sobre fermento, e seria interessante nós falarmos sobre isso. O fermento é aquilo que leveda a massa, que faz a massa crescer. O fermento nos tempos bíblicos, não era aquele pozinho que você comprava ali na padaria ou em qualquer outro lugar. Era um pedaço de massa velha. A massa que fermentava, separada antes de assar o pão e guardada para preparar uma massa nova. Era alguma coisa feita de farinha de trigo e água. E que antes de ir para o forno, ela era tirada para se tornar fermento. A imagem descrita por Jesus sugere aqui, e no contexto que eles viviam, a festa dos pães asmos, que fazia parte da Páscoa, que nessa festa exigia-se pão sem fermento, porque o fermento estava relacionado ao pecado ali. E todo o fermento era removido e a casa varrida para garantir que nada restasse desse fermento em algum lugar da casa. Fermento aqui tem uma conotação negativa, representando o pecado de forma geral, sendo uma metáfora que aponta para o seu crescimento. Jesus estava admoestando seus discípulos da disseminação da maldade desses líderes por meio da sua descrença na pessoa e, consequentemente, na obra de Cristo. E essa descrença levou esses homens a serem opositores do Senhor Jesus, e esse é o resultado da descrença. Essa mesma descrença fermenta em meio aos discípulos do Senhor Jesus no barco. A afirmação de Jesus, utilizando a metáfora, não foi compreendida pelos seus discípulos, e essa compreensão equivocada deles demonstra certa descrença que seria tão adversa quanto a de Herodes como a dos fariseus. Eles dizem assim: é que nós não temos pão. Versos 16 e 17. E eles discorriam entre si: é que nós não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes, tendes o coração endurecido? Na sua ignorância, os discípulos não entendem a metáfora e consideram fermento de forma literal, ou seja, uma referência ao pão. Eles dizem assim o seu pensamento: Cristo está falando de fermento. Ele está dizendo isso porque nós não trouxemos suprimento para a viagem, ou seja, nós não trouxemos pão, nós nos esquecemos disso. E eu não sei se vocês já perceberam, no grupo dos discípulos, cada um tinha uma atribuição. Judas era o que trazia a bolsa. Existiam aqueles que estavam preocupados, deveriam estar preocupados nas caminhadas, e nas grandes jornadas que eles faziam em levar alimento para eles. Mas eles não atentaram para isso, para aquilo que o Senhor estava dizendo. A sua atenção estava somente para algo material. E perceba aqui como Jesus e seus discípulos estão em estações completamente diferentes, pensamentos opostos. O interesse deles estava apenas no aspecto material. E aqui, da parte deles, há uma completa falta de percepção
da questão espiritual que está sendo levantada como algo mais importante. E eu gostaria de aproveitar essa discrepância de pensamentos entre Jesus e os seus discípulos para apontar uma necessidade que o discípulo de Cristo tem, que é preservar uma mentalidade celestial. E essa será uma das distinções entre o cristão e o não cristão. Ter uma mentalidade terrena ou ter uma mentalidade celestial. No capítulo 8 de Marcos, lá no verso 33, Jesus acusa Pedro a pensar de forma terrena, de forma antropocêntrica, em vez de ter pensamentos celestiais. E isso vai alterar toda a nossa cosmovisão. Quando nós olhamos para esse mundo ou para as coisas que acontecem na nossa vida, ou na vida de uma forma geral, né, de todos ao nosso redor, nós precisamos olhar com olhos espirituais. Porque senão vamos cair na mesma situação de Pedro. O Senhor Jesus chamar a nossa atenção, porque nós estamos cegos para a nossa realidade. Veja o que ele diz no verso 33 do capítulo 8. Jesus, porém, voltou-se, fitando os seus discípulos, repreendeu e disse: arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. O apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 3, versos de 1 a 3, ele ordena que o povo de Deus busque as coisas do alto, pense nas coisas celestiais, ao invés de concentrar nas coisas dessa terra. Veja o que ele diz: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, nas que são daqui e não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Perceba aqui que Marcos vai definir o discipulado por pensar, conhecer e entender. E o cerne do pensamento do homem deve ser ocupado pelo discípulo de Cristo, pelas coisas de Deus e não pelas coisas relacionadas a essa existência humana. Porque nós corremos o mesmo perigo que Pedro, de cair no mesmo pecado, na mesma tendência de Pedro ao ser repreendido pelo Senhor, de não pensar com a mente de Cristo. Isso não significa, queridos, que as nossas questões pessoais sejam irrelevantes para Deus. Antes, Ele deseja que lancemos todas as nossas preocupações sobre Ele, como diz a palavra do Senhor em 1 Pedro capítulo 5, verso 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Perceba aqui que a falta de entendimento dos discípulos e o fracasso no discipulado desses homens são centrais aqui nessa passagem. Eles não conseguem compreender, eles não conseguem ir além. E aqui fica uma lição para nós. Nós devemos nos recusar a pensar e ver as coisas do ponto de vista unicamente terreno. Precisamos ter uma percepção espiritual das coisas que acontecem ao nosso redor, em nossas vidas. Hoje de manhã eu falei sobre disciplina de filhos. E quando nós falamos sobre disciplina de filhos, dar um exemplo, é muito mais do que um bom comportamento. É muito mais do que isso. Nós precisamos olhar isso e ver que a alma dos nossos filhos está em jogo. Perceber que tudo aquilo que a gente faz dentro de casa deve visar isso. Olhar para frente, perceber o que a gente está fazendo aqui, tem muito mais a dizer a nós e aos nossos filhos, porque fala da nossa eternidade. Não é só um bom comportamento, não é só uma educação, não é só ser bem reconhecido. Fala muito mais, fala sobre a alma dos nossos filhos. Nós precisamos olhar essas coisas, as coisas terrenas,
e ver que todas elas têm aplicações eternas. Por que isso? Porque a falha desses homens em compreender as palavras de Jesus poderia produzir uma dureza de coração que é equivalente à oposição dos fariseus e de Herodes, no caso. Ele diz: não compreendestes, tendes o coração endurecido, a falta de entendimento, ou seja, o entendimento equivocado dos discípulos de Cristo em relação às palavras de Jesus representa um fracasso por parte deles. Essa falha de entendimento leva a dureza de coração, que produz incredulidade. Perceba que essa falha de entendimento pode levar a doutrinas falsas e a um falso Deus e a um falso Cristo. É o que nós vemos na nossa realidade, bem no nosso meio. Pessoas que têm uma concepção equivocada a partir da própria Escritura, da pessoa, da obra e do propósito de Deus. Isso vai afetar completamente o nosso relacionamento e a nossa comunhão com Ele, conduzindo a uma falsa religião. E aqui essa imagem do fermento, ela é tão significativa porque pode crescer de tal forma que, como os fariseus, cheguemos a desconhecer o Cristo, as Sagradas Escrituras e rejeitarmos esse Cristo totalmente. Foi isso o que os fariseus fizeram, foi isso que a igreja daquele tempo fez. Se distanciaram tanto da palavra de Deus que desconheceram a perspectiva deles a respeito de Cristo, era completamente diferente naquele momento daquilo que Deus veio fazer no meio do seu povo. Eles esperavam um general, eles esperavam um guerreiro e receberam um general, sim, um guerreiro, mas que ia lutar por uma causa maior, por um domínio maior, por uma escravidão maior, que era a escravidão das nossas almas. Eles esperaram um rei e veio um carpinteiro. Estavam completamente equivocados. Que aquele servo sofredor ali de Isaías era o Deus encarnado. James Edward faz o seguinte comentário, ele diz assim: o pedido para compreender é um lembrete de que a fé não está separada da compreensão, mas só é possível por intermédio dela. Se a cegueira espiritual e intelectual levar à dureza de coração, a fé cega sem conteúdo também leva inevitavelmente a essa dureza de coração. A fé para a qual Jesus apela é uma fé nascida da compreensão e discernimento. Os discípulos não são repreendidos por não crer, mas por ver e não compreender. Eu me lembro de uma época em que eu era membro da Igreja Presbiteriana de Boa Vista e tínhamos um amigo que veio de uma outra denominação evangélica, uma denominação pentecostal, neopentecostal, e ele veio para a nossa igreja e certa vez, conversando com ele, tínhamos trabalhos às quartas-feiras, onde era uma pequena reunião de oração e depois um estudo, uma pregação, né? E aos domingos nós tínhamos o culto e tal, e ele tinha muita dificuldade, às vezes, de ir a essas quartas-feiras, né, para orar com os irmãos ali. E certa vez, conversando com ele, ele chegou para mim e disse assim: Oreb, o Deus que vocês adoram aqui é diferente do que é pregado lá. Que tristeza. A dificuldade dele se encaixar naquela realidade, ali naquele momento. Por causa de tudo que ele ouvia, ou pela cosmovisão que lhe foi transmitida com relação ao mesmo Deus que nós pregávamos. Perceba que um coração endurecido é um problema particular para pessoas morais e religiosas
Como o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 2, verso 5. Às vezes nós temos uma concepção errada, né? Achamos que um coração endurecido é característica unicamente de aquela pessoa que desconhece completamente a Deus, que não está afeito à religião. Mas nós vamos perceber que esse é um problema muito maior para pessoas morais e religiosas. Veja o que Paulo fala em Romanos capítulo 2, verso 5, quando ele fala isso para os judeus. Ele diz assim: mas segundo a tua dureza de coração e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do juízo de Deus. Um coração ignorante, ele não pode endurecer a si mesmo. Somente um coração conhecedor pode se endurecer. E essa é a razão porque o Senhor Jesus adverte seus discípulos, pois eles corriam esse perigo. Os mais próximos de Jesus, os fariseus e os discípulos, correm o maior perigo. E o que nós estamos vendo aqui é que os discípulos do Senhor Jesus estão espelhando uma humanidade em geral, que está tão presa a esse mundo e aos seus cuidados, que fica cega e surda para Deus. A resposta que o Senhor Jesus dá aos seus discípulos se afasta um pouco tanto do propósito inicial, né? Ou seja, do sentido metafórico, de certa forma, do termo por ele usado, apesar de eles apresentarem isso também. Porque apesar de eles testemunharem os 2 milagres de Jesus, na multiplicação dos pães e na quantidade de pães que sobraram, na sua insensibilidade, na sua obstinação, duvidam e esquecem da suficiência de Jesus em suprir essa necessidade também no barco. E Jesus os acusa de cegueira e surdez espiritual. E o termo que o Senhor Jesus usa aqui lembra a cegueira e a surdez espiritual do povo de Israel. Veja o que Isaías capítulo 6, verso 9 e 10 vai nos dizer. Então disse ele: vai e diz a este povo, ouvi, não entendais, vede, mas não percebais, torna-lhes o coração insensível, o coração desse povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração, e se converta e seja salvo. O profeta Jeremias, no capítulo 5, verso 21, ele diz assim: ouvi agora isto, ó povo insensato e sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis. Os discípulos aqui são semelhantes ao Israel do passado e aos fariseus do presente. Mas o que nós estamos vendo aqui, no todo de Marcos, é que Jesus tem poder para curar surdos e cegos, para curar também os espiritualmente cegos e surdos no meio dos seus discípulos. Mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos aqui para o verso 18, quando ele diz assim: tendes olhos, não vedes? Tendes ouvidos, não ouvi? Não vos lembrais? Eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa expressão. Jesus chama aqui a atenção dos discípulos para voltarem a sua mente em fatos passados tão recentes, para o desfecho dos extraordinários milagres nas 2 multiplicações dos pães. O verso 20 e o verso 21 apontam para uma obra completa da provisão divina nesses 2 milagres de alimentação. Cristo era aquele que poderia suprir todas as necessidades físicas nesse mundo. E como imagem disso, nós temos ali o exemplo dele suprir o alimento para o nosso corpo, porque ele é aquele que pode suprir o alimento para a nossa alma. Lá em João capítulo 6, verso 35,
A palavra de Deus diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. No mesmo capítulo, lá nos versos 54 e 55, a Escritura vai dizer assim: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Era para essa realidade que esses milagres dos pães apontavam, para aquele que supre todas as nossas necessidades, tanto do corpo quanto da alma. Eles deveriam ter aprendido essa lição com a multiplicação dos pães. Mesmo depois da repetição do milagre, eles não entenderam, eles não aprenderam essa lição. E Jesus chama, Deus chama a nós, seus discípulos, para nos lembrarmos daquilo que Ele já fez em nossas vidas. Lembrar na Bíblia significa entender e agir conforme esse conhecimento, trazer à memória o que for aprendido ou visto. E o fato de não entenderem isso está relacionado a um coração endurecido. Esses dias eu estava conversando com Simone e nós estávamos acompanhando esse furacão lá nos Estados Unidos, né? Nossos filhos estão lá, mas nossos amigos também. E eu não sei se vocês sabem, mas ali o Doug com seus filhos estavam lá. Eles estavam juntos, eles estavam no mesmo Airbnb. João, Júlia e a família Lima. E a Simone me contou uma coisa muito interessante, porque apesar deles não estarem no centro do furacão, eles pegaram, né? Porque um furacão, ele tem aquele centro, né? Como a gente vê na televisão e em alguns filmes, mas o seu entorno está sendo influenciado por eles. 2 ou 3 horas antes, não sei, ou até mais, já estava chovendo e ventando muito, fora do normal ali naquela região. Por quê? Porque o furacão estava ainda no meio do mar, estava vindo. E a Simone me contou uma situação, eu não sei se foi antes, acho que foi depois, né? Ela nem se lembra. E aquela chuva, a água entrando dentro de casa, tinha uma piscina onde eles estavam, a água estava subindo, chovendo muito, a água estava entrando dentro de casa, aquele vento, aquela coisa toda, as coisas sendo levadas, né? Assim, árvores e outras coisas todas. E eles ali, e graças a Deus não aconteceu muita coisa ali onde eles estavam. E parece, ela vai lembrar, que ali ia dormir. Ou foi depois, quando ela olhou para o céu, aí viu uns passarinhos voando. Aí ela olhou assim e disse assim: Deus cuida desses pássaros, Ele vai cuidar de nós também. E foi dormir, tranquila. Queridos, isso é ver as coisas que acontecem ao nosso redor com olhos e com a mente de Cristo. O fato deles não entenderem essas coisas, os discípulos e nós, mostra um coração endurecido da nossa parte. E a Escritura sempre nos chama a lembrar aquilo que Deus fez. Perceba, ali na vida do povo de Israel, eles todo o tempo são lembrados daquilo que Deus fez no deserto, daquilo que Deus fez por meio dos seus profetas, daquilo que Deus fez por meio dos seus reis, daquilo que Ele estava fazendo naquele momento. Olhavam para trás e viam tudo que Deus tinha feito, e aquilo deveria sustentar a fé, a confiança e a vida deles. Eu queria fazer uma analogia aqui. Quando eu estava preparando esse sermão, eu me lembrei da minha atividade como professor. Em geral, em toda aula que a gente inicia, a gente tem a necessidade de lembrar o conteúdo da aula anterior. E eu, como estou dando aula para o 9º ano, esses dias trabalhando com a minha turma, análise sintática das orações subordinadas substantivas, recordei aos alunos o que sempre eu falava em anos anteriores, na 6ª série, na 7ª série, no 8º ano, que o que eles estavam aprendendo ali do período simples, sujeito, predicado, adjunta de nominal, eles iriam ver essas coisas nos períodos compostos por subordinação.
Se eles não entenderam o que foi dado anteriormente, eles iam ter dificuldade de entender o que viria depois. Porque o que se ensina em língua portuguesa, eu creio que todas as disciplinas são assim, necessita do que foi aprendido em momentos anteriores, senão não tem como continuar, eles vão ficar para trás, sem entender. Na vida cristã também é assim. Somos chamados a olhar para trás, para aquilo que Deus fez em nossas vidas, aprendizados anteriores, para aquilo que nós aprendemos com a nossa caminhada com Cristo. E a nossa vida é repleta de lembretes de fidelidade, da fidelidade de Deus. Caso nós estejamos atentos a essas coisas. E Grant Osborne diz que determinados objetos da nossa vida podem ser um lembrete da fidelidade de Deus. E ele cita alguns exemplos disso. Ele diz a cópia de um contra-cheque que chegou em um momento crítico, mostrando a provisão divina. Uma pedra que lembra momentos agradáveis de comunhão com Deus. Ou mesmo a cópia de um cântico que Deus usou para falar de modo claro e poderoso durante um período de luta e de dúvida. Eu me lembro, na época que estava, assim, indeciso, não indeciso, né, mas já sabia que o Senhor tinha me chamado para o ministério, mas sabia que ia viver uma situação difícil, financeiramente falando. E num dia de serviço, na madrugada, eu estava ouvindo uma música que falava de um texto bíblico, da provisão e do cuidado de Deus na vida do seu povo. E aquela música me fez lembrar a fidelidade de Deus com relação ao chamado. E a partir daquele momento eu disse, eu não vou esperar mais. Hoje de manhã falamos ali da confiança de Davi em Deus. Davi lembrou ao rei Saul que o Senhor que o havia livrado das garras do leão e do urso. É interessante, ele diz que ele matou o urso e o leão. Quando a gente vai falar sobre esse texto, Davi matou o urso e o leão. Quando é contada a história, mas a Escritura diz que Deus o livrou das garras do urso e do leão, e por causa disso ele dizia, o Senhor vai livrar a Israel pela minha mão do terror desse gigante. Lembrar da fidelidade de Deus no passado pode ser um grande encorajamento em tempos de incerteza ou em meio a desafios no presente. A Escritura vai nos mostrar que o profeta, numa situação difícil, quer trazer à memória, ou seja, quer relembrar aquilo que pode trazer esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim. Mas não é somente aquilo que Deus fez em sua vida para preservar tanto a sua integridade física como a sua alma, mas principalmente aquilo que a Bíblia diz a respeito do cuidado e da preservação de Deus na vida dos seus eleitos, como supre as nossas necessidades e guarda a nossa alma, e por essas coisas devemos confiar plenamente nele, porque a Escritura diz, ele tem cuidado de nós. O apóstolo Pedro, lá no capítulo 5, foi citado hoje de manhã, verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Capítulo 12 de Lucas, verso 29 a 32, não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Veja que ele diz, não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino, ou seja, em dar coisa muito maior do que isso. O Senhor está preocupado com a nossa vida. O Senhor está preocupado com a nossa alma. Paulo, lá no capítulo 8 de Romanos, nos versos 31 e 32, ele diz assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por nós também os entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?
Eles não deveriam estar discutindo sobre a questão de não levar pão, da necessidade que tinham de suprimento para a sua viagem, depois de tudo que eles viram. E em momentos como esse, em que uma situação difícil se apresenta diante de nós, devemos nos lembrar daquele que é Senhor das nossas vidas, do que Ele já fez, do que pode fazer em prol do seu povo e descansar, pois é Ele que diz, Filipenses 4, verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa alma em Cristo Jesus. Nós não podemos viver nesse mundo como se estivesse por nossa própria conta, como se nós estivéssemos sós. Ele, o nosso Deus, é quem cuida de nós. Perceba que os discípulos de Jesus deveriam ter aprendido com esses momentos ao caminhar com Cristo no discipulado cristão. E o não aprendizado deles demonstrava uma cegueira e uma surdez espiritual. Por isso que ele fala em ouvir e ver. É muito interessante o que Richard Sibbes fala quando ele vai falar sobre pregação experiencial ou pregação. Ele diz que na religião o ouvir gera o ver. No princípio, diz ele, a morte veio pelo ouvido, porque Adão ouviu a serpente que não deveria ter ouvido. Igualmente também a vida vem pelo ouvido. Por isso ele ensinava que a pregação, Richard Sibbes, é o principal elemento para preparar os corações dos homens para a salvação em Cristo Jesus. Veja, meus irmãos, como é importante ouvir. Veja como esse momento, o momento da pregação, o momento da exposição da palavra, é um momento vital na vida, da nossa vida e na vida dos nossos filhos. Por isso nós não podemos tirá-los do meio do culto, por mais infantes que sejam. Porque mesmo aqueles menores que estão dormindo, eles estão ouvindo a palavra de Deus. Os nossos filhos maiores também estão ouvindo a palavra de Deus e estão aprendendo conforme a sua capacidade, e o Espírito Santo está falando ao coração dessas crianças também. E principalmente nós precisamos ter o ouvido para ouvir, para poder ver. Matthew Henry, em seu comentário, ele chama a nossa atenção para esse detalhe. Ele diz: as experiências que nós tivemos com a generosidade de Deus para conosco no caminhar do dever tornam a nossa falta de confiança nele muito pior e entristece ao Senhor Jesus sobremaneira. Quando não compreendemos a verdadeira intenção e o verdadeiro significado dos favores de Deus por nós, isto é equivalente a não nos lembrarmos dele. Portanto, sempre estamos subjugados pelas preocupações e descrenças por não compreendermos e não recordarmos tudo que já conhecemos e já vimos do poder e da bondade do nosso Senhor Jesus. Seria uma grande ajuda considerarmos os dias antigos, senão estaremos em falta, tanto com Deus quanto conosco, se não o fizermos. Quando nos esquecemos dos feitos do Senhor e deixamos de confiar nele, devemos repreender severamente por isso. Da mesma maneira como Cristo repreende seus discípulos aqui. Como não entendi nada, tenho ainda o coração endurecido. Muitas vezes, por vezes nós não conseguimos assimilar essas coisas, né? Quando falamos, o fulano de tal foi para o ministério, ou foi para uma coisa assim, pronto, aí a gente consegue ver claramente. Mas quando são coisas naturais da vida, às vezes a gente não consegue ver. E o texto da Escritura que nós lemos hoje de manhã nos mostra isso. Eu quero ir para a Irlanda. Eu quero ir para a Irlanda. Eu quero ir para os Estados Unidos. Eu quero mudar de cidade. Eu quero mudar de emprego. Eu quero fazer isso. Sabe o que nós temos que fazer? Colocar isso na mão do Senhor. Os nossos planos, como diz. A resposta certa vem dos lábios dele. E aí eu vou me preparar para isso. E as coisas vão andar
se essa for a vontade de Deus, ou não vão andar se não for a vontade de Deus. E aí nós vamos descobrir que é esse caminho que Deus está nos levando. Porque Ele vai confirmar, Ele vai facilitar ou dificultar, mas nós estamos entendendo que é esse caminho que eu tenho que tomar, é essa decisão que eu tenho que tomar. Hoje em dia, no movimento evangélico, a gente precisa escutar uma voz, que eu não sei de onde vem. Ou alguém que fala uma profecia. Ou seja, mentira. A profecia é a palavra. Você precisa ir para tal lugar. Você precisa... O seu coração está sendo levado por isso. Deus está conduzindo os seus desejos, as suas vontades. E principalmente se você é um homem que tem um coração no Senhor, a direcionar a sua vida. Eu quero ser militar, então vou estudar para isso. Essa é a vontade de Deus na minha vida. Eu vou começar a estudar, vou fazer, vou acontecer. E Deus vai direcionar. E se essa for a vontade de Deus, isso vai se concretizar. Nós precisamos perceber que Deus está direcionando a nossa vida. E Ele faz isso por meio das nossas emoções, por meio dos nossos gostos. E até mesmo de forma direta, nos levando para essas coisas. Às vezes por uma situação inusitada. Meu pai mora não sei aonde, faleceu, minha mãe está sozinha, vou ter que voltar para lá. Aconteceu isso assim na vida, como aconteceu na nossa. Davi estava precisando de um médico. Nós voltamos para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Nossa intenção não era permanecer por lá um bom tempo. Uns 10, 15 anos. Nós ficamos 2. Porque fomos trazidos para cá. Por que Deus fez isso? Porque era a vontade dEle. Se nós não olharmos essas coisas, não entendermos isso, nós estaremos completamente perdidos. Eu gostaria de terminar, queridos, dizendo que a lentidão dos discípulos em compreender as coisas a respeito do reino de Deus fala muito de nós mesmos. Muitos de nós, crentes convertidos e regenerados, como os discípulos do Senhor Jesus, no seu discipulado cristão, porque é isso que nós estamos vivendo nessa vida, um discipulado cristão, são vagarosos e lentos com relação às coisas espirituais. E nós precisamos entender que o nosso conhecimento sempre será imperfeito com relação ao reino de Deus. Sempre teremos alguma coisa a mais a perceber, e até mesmo aquilo que conhecemos demais, de forma mais profunda. E por que isso? Porque no nosso coração se oculta uma maior ignorância do que nós somos conscientes, do que nós percebemos. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 8, verso 2, ele vai dizer assim: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém. E mesmo essas coisas em nossa caminhada com Cristo, como fez com os 12 discípulos, Ele vai não só nos fazer lembrar das coisas que dizem em sua palavra, mas também nos dar a visão adequada de quem Ele é e de suas obras. Eu gostaria de dizer, meus irmãos, precisamos sempre nos lembrar do que Deus está fazendo em nossas vidas, e principalmente do que Ele fez e faz em nosso favor, que está na sua palavra. Pois são essas coisas que vão aquecer o nosso coração e nos motivar a continuar firmes, cada dia mais, caminhando para o nosso eterno lar. Uma das orações mais importantes que nós devemos fazer, não somente no momento da oração, da pregação, mas é pedir ao Senhor: Senhor, me dá olhos para ver, para perceber tudo que o Senhor está fazendo na minha vida. Eu me lembrei agora da situação de Gease e Eliseu. Quando ele ficou aterrorizado, quando viu-se cercado juntamente com Eliseu por um exército, se eu não me engano,
Eu acho que era o exército sírio. Porque lá no trono do rei diziam, olha, tem alguém lá que tudo que você faz aqui, ele fala para o rei de Israel. E aí, vamos lá pegar esse cara. Vamos lá exterminá-lo. E chegando a tropa lá, Geazi ficou... E aí Eliseu falou para ele assim, olha ao redor, vê que o exército que está ao nosso redor é muito maior do que esse exército. Às vezes nós não conseguimos ver, mas nós precisamos fazer como Eliseu fez com Geazi. Senhor, dá olhos para que ele possa ver, para que nós possamos ver o cuidado e principalmente o propósito de Deus em cada coisa que acontece na nossa vida. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra. Nós pedimos que essa palavra, Pai, possa abrir o nosso entendimento. O Senhor possa nos dar, ó Senhor Deus, visão de todas as coisas, possamos ver a tua mão, o teu propósito e não analisar toda a nossa realidade de forma pura e simplesmente material, como se Deus não existisse ou que não estivesse conduzindo todas as coisas, para glorificar o seu nome através daqueles que são seus filhos. Por isso queremos pedir, Senhor, que o Senhor esteja nos dando, Senhor, essa visão, que o Senhor esteja nos dando esse entendimento, abrindo o nosso coração e os nossos olhos para as realidades, para as maravilhas, como diz a Escritura, da tua palavra. Fica com o teu povo, Pai, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.